Olá pessoal, aqui quem fala é o Tom Volk e esse é o Terra de Ninguém, terra dos humanos, terra de todos nós. Nesse podcast falamos sobre cinema, séries, animes, HQs, mangás e games. Desde já eu quero pedir para vocês nos seguir nas nossas redes sociais, curtir e compartilhar os nossos conteúdos para alcançar mais humanos por aí. E também peço para vocês que deem um apoio lá no nosso Apoia-se e no Patreon. Também fiquem de olho na descrição dos nossos episódios, seja no podcast ou seja no videocast no YouTube. Sempre nas nossas descrições deixaremos os links, das nossas redes sociais, do nosso apoio, de indicações de séries e livros, para vocês darem uma olhada lá. O tema do nosso segundo podcast é Marco Polo. Quem foi Marco Polo? Marco Polo foi um famoso mercador, que também foi um explorador e embaixador veneziano. Ele nasceu no ano de 1254 e faleceu em janeiro de 1324 com cerca de 70 anos de idade. O Marco Polo ele ficou conhecido pelas aventuras que foram registradas no livro As Viagens de Marco Polo. Esse é um dos primeiros livros de grande impacto que descreveu para os europeus como era a vida e a civilização no Extremo Oriente Asiático, em especial nas civilizações chinesa e mongol. O Marco Polo ele aprendeu a profissão do pai dele, do tio dele, o Niccolo Polo e o Matteo Polo, o pai e o tio dele, e se tornou também um mercador, O pai e o tio dele acabaram sendo os responsáveis pela viagem para a Ásia, onde o Marco Polo acabou ficando prestando serviços para o imperador mongol, o Kublai Khan. O Marco Polo acabou não conhecendo o pai dele ao nascer, já que as viagens mercantes marítimas daquela época eram muito demoradas. E no ano de 1269, o pai e o tio do Marco Polo retornaram para Veneza e ele acabou encontrando pela primeira vez o pai dele, e se conheceram. O Marco já era um jovem de mais ou menos 15 a 16 anos de idade. No ano de 1271, o Marco Polo participou da primeira viagem comercial com o pai dele. Ele tinha mais ou menos 17 anos de idade naquela época, e essa viagem acabou durando de 1271 até 1295, quando eles finalmente conseguiram voltar para Veneza. E toda a história dele foi contada no livro As Viagens de Marco Polo. O Marco Polo, quando ele retornou para Veneza, em 1295, ele tinha acumulado bastante fortuna, muitas riquezas. E chegando em Veneza, ele acabou descobrindo que tinha uma guerra rolando lá entre Veneza e a República de Gênova. O Marco Polo acabou comprando alguns barcos, instalou armamentos e foi participar dos esforços de guerra, pelo lado de Veneza, dos venezianos. E ele acabou sendo capturado pelos genoveses em 1296. Durante a prisão do Marco Polo, ele ficou numa cela preso com algumas pessoas e ele começou a conversar com eles lá sobre as viagens que ele tinha feito para a Ásia, toda a experiência de vida que ele tinha tido, E ele tinha um companheiro de cela chamado Rusticiano de Pisa. E esse Rusticiano acabou escrevendo um livro chamado O Livro das Maravilhas do Mundo. E posteriormente ficou conhecido como As Viagens de Marco Polo. Diz-se que Rusticiano acrescentou alguns textos próprios nos contos de Marco Polo, porém boa parte das histórias dele, tirando alguns erros e alguns exageros, são histórias reais que Marco Polo viveu, Marco Polo acabou sendo colocado em liberdade no meio do ano de 1299, após passar cerca de 3 anos aprisionado, e ele voltou para Veneza. O Marco voltou a praticar as atividades dele de mercador e conquistou ainda mais riquezas, e apesar da família Polo ainda ter financiado novas explorações para a Ásia, eles mesmos acabaram não voltando na Ásia. Como Marco Polo foi parar no Império Mongol de Kublai Khan e o que ele fez enquanto estava lá? De acordo com o livro das Viagens de Marco Polo, Niccolo, que era o pai dele, e Matteo, que é o tio, durante uma das viagens do pai e do tio dele, eles passaram pela cidade de Bukhara, que fica atualmente no Uzbequistão, e nessa cidade eles acabaram encontrando um enviado do Levante, que é uma região do Oriente Médio, e esse enviado do Levante teria convidado eles para conhecer o Kublai Khan, que era o Khan dos Khans, do Império Mongol. O pai e o tio do Marco Polo chegaram na cidade do Kublai Khan, que é Kambalik, em 1266. Só uma pequena curiosidade, Kambalik atualmente é a cidade de Pequim, ou Beijing, que é a capital da China, O Kublai Khan teria recebido a família do Polo, e ficado bastante curioso sobre a Europa, a cultura, a política e religião.
ele tinha bastante curiosidade sobre o Papa e a Igreja Católica de Roma. Os polos acabaram conversando lá com ele, né, informaram bastante coisa de tudo que eles podiam, né, sobre a Europa para o Imperador Mongol. E o imperador, né, Kublai Khan, acabou pedindo para eles voltar lá para a Europa, levando uma carta para o Papa com alguns pedidos, né, pedindo que o Papa enviasse cristãos para servir na corte do Kublai Khan. E também pediu para que eles levassem um pouco do óleo da lamparina que queimava lá continuamente no Santo Sepulcro em Jerusalém. Sendo assim, né, o pai e o tio do Marco, né, voltaram de viagem para a Europa, só que o Papa Clemente IV havia falecido e estava a Igreja Católica com a sede vacante, aguardando a eleição de um novo Papa. Isso acabou atrasando os planos dos pais do Marco Polo, e eles acabaram voltando para Veneza para aguardar, e mais ou menos ali em 1269 a 1270, eles estavam esperando a nomeação do novo Papa, e acabaram conhecendo o Marco Polo, né? Pela primeira vez ali, ele já tinha uns 15 anos de idade. Já no ano de 1271, o Marco Polo, juntamente com o pai dele e o tio dele, acabou iniciando uma viagem em direção à Ásia, que estavam indo lá cumprir, né, os pedidos que Kublai Khan tinha pedido para eles, que eram os padres cristãos, o óleo de Jerusalém. Nessa viagem eles navegaram até o Acre, que atualmente, né, fica em Israel, e dali eles tinham interesse de continuar seguindo para a China, né, para fazer o percurso deles. Só que os navios deles não tinham um porte ideal para continuar viajando por mar aberto, então eles acabaram continuando a viagem por terra, seguindo a famosa Rota da Seda. Seguindo a Rota da Seda, eles acabaram chegando em Shandu, ou Xanadu, que era a capital de verão do Império Mongol do Kublai Khan. Shandu, ou Xanadu, ficava localizada no que se conhece hoje por Mongólia Interior, né, que fica a uma distância mais ou menos de 350 quilômetros ao norte de Pequim, que é a antiga Kambalik, que é a capital do Kublai Khan. E Kambalik significa grande residência do Khan. A história real, né, ela relata, assim como também é mostrado na série da Netflix, do Marco Polo, que durante a viagem, né, a família Polo se juntou a uma caravana de mercadores viajantes que eles encontraram durante o caminho da viagem. Só que esse grupo de mercadores acabou sendo atacado por saqueadores durante uma tempestade de areia. E apesar de diversos mortos e feridos, a família Polo acabou saindo inteira. Após 3 anos e meio de viagem, eles finalmente foram recebidos por Kublai Khan. E eles entregaram ao Khan o óleo sagrado de Jerusalém e as cartas do Papa. Porém, o Marco ele era um jovem, né, que se destacava bastante entre eles, porque ele sabia falar 4 línguas e acumulou bastante experiência durante essa viagem. E ele acabou se tornando bastante admirado pelo Khan, pelo Kublai Khan. E o Kublai Khan acabou achando interessante, né, que ele pudesse servir ali na corte do seu império. O Marco acabou sendo colocado para servir na corte do Kublai Khan e ele se tornou um oficial do Império Mongol. E no livro o Marco acaba se autodescrevendo como governador de uma cidade durante 3 anos. Falando agora da Kokachin, ou a Princesa Azul, na série e na vida real. Por volta do ano de 1290, o Arghun Khan, que era sobrinho neto do Kublai Khan, ele era governante do Ilkhanato da Pérsia, que era uma parte do Império Mongol. E por pedido da esposa do Arghun Khan, ele pediu para o Kublai Khan escolher e enviar uma esposa para o reino dele, para o Ilkhanato da Pérsia. O Kublai acabou atendendo o pedido dele, né? E escolheu a Kokachin, que significa Dama Azul, ou Princesa Azul, ou Celestial, que tinha 17 anos de idade para enviar para o Arghun. Kokachin, né? Que é Kuokuoten, significa Dama Azul, ou Princesa Azul, ou Celestial. Ela foi uma princesa mongol da dinastia Yuan, na China. E, de acordo com a história, né, durante a expansão do Império Mongol, eles dominaram diversos povos, né? E a Kokachin era de um povo que se chama Boayu, ou Bayut, que, como mostrado na série, né, foi exterminado e restou apenas ela e alguns poucos outros do povo dela no Império Mongol. Kublai Khan acaba enviando a princesa Kokachin, né, com uma companhia, né, para entregar o sobrinho neto dele,
E durante 8 meses de viagem, né, eles tentaram fazer o mesmo caminho que o Marco Polo tinha feito para chegar à cidade do Kublai Khan. Porém, estava havendo alguns conflitos naquelas terras naquela época que dificultaram bastante a viagem, né? Que dificultaram que ela fosse feita em segurança e com sucesso. A companhia de viagem acabou desistindo, né, de seguir viagem e retornou para a corte do Kublai Khan. Ao retornar para a corte do Kublai Khan, o Marco Polo tinha acabado de chegar de uma viagem também e, devido às dificuldades relatadas, né, para levar a Princesa Azul até o noivado dela, o Kublai acabou aceitando uma proposta que a família Polo fez para ele. A proposta deles era levar a Kokatin até o destino dela, né, pelo mar, evitando os perigos dos conflitos que estavam ocorrendo naquelas terras. Essa viagem acabou durando cerca de 2 anos e foi bastante perigosa. A companhia para levar a Kokatin até o noivado foi composta por cerca de 600 pessoas, sem contar com a tripulação, e apenas 18 deles chegaram vivos no destino, incluindo a família Polo. Vale lembrar que essa foi uma das formas que os Polos acabaram encontrando de sair de boa fé da corte do Kublai Khan, porque o imperador não queria liberar eles dos serviços da corte do Império Mongol. E fazendo isso, o Kublai Khan acabou confiando ao Marco Polo uma última missão oficial pelo Império Mongol, que era o dever de escoltar a princesa Kokatin até o Rio Kanato da Pérsia, e deu a eles diversas pedras preciosas e outras riquezas para custear a viagem deles. A princesa Kokatin, na vida real, acabou se casando com o filho de Arghun Khan, o Mahmud Ghazan, né? Só que na série foi feita uma adaptação e ela acabou se casando com o Jingin, que foi o segundo filho do próprio Kublai Khan. Além de também na série ela acabar mantendo um romance platônico com o próprio Marco Polo. Algumas curiosidades históricas, né? O Gengis Khan, o início do Império Mongol e a dinastia Yuan. A série retrata as histórias do Marco Polo, né, durante o governo do Kublai Khan, que fundou a dinastia Yuan na China e deu prosseguimento a uma linhagem de imperadores de origem mongol. O Kublai Khan ele era neto do Gengis Khan, né? Gengis Khan foi um conquistador e também imperador mongol, né, que os imperadores mongóis também são chamados de Khan. Ele nasceu com o nome de Temujin, nas proximidades do rio Onon, perto do lago Baikal, na região montanhosa ali ao norte da Mongólia, que é uma região de fronteira entre a Mongólia e a região da Sibéria, na Rússia. O Gengis Khan unificou a Mongólia sob o comando dele, né, e foi um dos comandantes militares que tiveram mais sucesso na história da humanidade, né, nas suas batalhas, expansões e dominações. As campanhas militares dele foram, em geral, acompanhadas por massacres, né, em larga escala das populações civis dos territórios onde ele ocupava, e estima-se que ele foi responsável por causar de 30 a 60 milhões de mortes de pessoas, né, nessas guerras e dominações. O Império Mongol, né, ele foi um dos impérios mais extensos do mundo, na região da Ásia. E segundo o levantamento feito pela revista Mundo Estranho, ele foi o imperador que mais conquistou territórios na história da humanidade, o Gengis Khan. Ele dominou cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados e teve cerca de 500 esposas e concubinas. O Kublai Khan era um dos netos do Gengis Khan, e o irmão mais velho dele, o Monk, se tornou o Khan do Império Mongol na sucessão dos Khans. E o Kublai foi colocado pelo irmão dele, Monk, como vice-rei no norte da China. E desde essa época aí, a influência dele e o domínio dele naquela região do norte da China acabou crescendo, né? No ano de 1258, o Monk convocou o Kublai para atacar em conjunto a região de Sichuan, para prosseguir com os planos de expansão e dominação do Império Mongol. Durante esse ataque, o Monk acabou morrendo, né? E por isso tiveram que convocar um novo Kurultai. Kurultai é uma assembleia de líderes mongóis que serve para escolher o novo Khan da Mongólia. E esse novo Kurultai foi convocado na capital mongol, que era Karakorum. No Kurultai, que acabou sendo feito em Karakorum, o Arik, um dos irmãos do Kublai, foi eleito como Khan pelos líderes mongóis. Porém, o Kublai, né, com o apoio de uma minoria de líderes mongóis e as lideranças chinesas, acabou realizando o próprio Kurultai dele nas terras chinesas. Esse fato acabou levando a uma guerra civil, que também é retratada na série da Netflix. Na série, o Kublai acaba entrando em guerra com o irmão dele, Arik, só que para evitar um combate entre os exércitos e acabar tendo muitas perdas de vidas mongóis, o Kublai decide propor um duelo pro irmão dele
e ele acaba vencendo o duelo. Já na história real, né, na verdade esse duelo não existiu. O que houve foram vários conflitos entre os exércitos mongóis em diversas regiões de interesse dos dois líderes, né? Até que finalmente o Arik se rendeu ao Kublai em Shandu, ou Xanadu. O Kublai acabou perdoando o Arik, né, pela guerra e as questões que rolaram entre eles, mas ele executou todos aqueles que deram apoio ao reinado do Arik. E aí nessa mesma época, né, o Kublai convocou um novo Kurultai e dessa vez ele acabou sendo eleito Khan de toda a Mongólia, né? E o Arik ainda estava vivo na história real. Diferentemente da série, né, onde a disputa entre o Kublai e o Arik acabou sendo resolvida em um duelo no campo de batalha. Sendo que na série, né, o segundo Kurultai, ele não foi convocado para resolver a questão entre o Kublai e o irmão dele, Arik. O segundo Kurultai na série ele acaba sendo convocado para resolver uma outra disputa entre o Kublai e o primo dele, o Kaidu, da casa de Ogedei, que era o pai de Kutulun. A série acaba focando bastante no período do embate entre os mongóis e os chineses da dinastia Song, com o chanceler Jiaxidao e a tomada da cidade de Changyang. Muitas histórias, né, ainda poderiam ter sido aproveitadas, contadas e aprofundadas durante a série, né? E realmente é uma pena a série ter sido cancelada pela Netflix nesse ponto. A série da Netflix, né, possui 2 temporadas de 10 episódios cada e tem um total de 20 episódios. E tem ainda um episódio especial derivado da série Marco Polo, que é denominado de Marco Polo 100 Eyes, que é Marco Polo 100 olhos, né? Que conta a história da chegada do monge guerreiro que acaba ficando cego na corte do Kublai Khan. Bom, pessoal, muito obrigado por lerem até aqui. Aqui quem fala é o Tom Volk e esse é o Terra de Ninguém. E nesse podcast nós falamos sobre cinema, séries, animes, HQs, mangás e games. Mais uma vez eu quero pedir a vocês que nos sigam em nossas redes sociais, curtam e compartilhem os nossos conteúdos para alcançar mais humanos por aí. E também nos deem um apoio no nosso Apoia-se e no nosso Patreon, onde nós postamos nossos textos completos ali. E vocês também vão estar ajudando bastante a gente a continuar com esse projeto. E fiquem sempre atentos às nossas descrições nos podcasts ou no videocast aqui no YouTube. Sempre deixamos aqui alguns links na descrição, com indicação das séries, dos livros e das nossas redes sociais. Obrigado, pessoal, e até a próxima.